Olá, boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre a fertilidade do solo. Minha dupla é eu, Belcinete Souza, e a Janderleia Gomes dos Santos. Professora é a professora Sandra Silva. O curso é o curso de zootecnia, de Vitória do Xingu, Pará, o Polo Paraopebas. Então, a gente ficou com a análise do solo para falar sobre o capim-mambaça. A gente tem aqui o Panicum massimum, né, que é um tipo de capim-mambaça, uma forrageira de alto desempenho, né? Esse capim-mambaça, ele é uma forrageira de alto potencial produtivo, né? Ideal para pecuaristas que buscam eficiência na produção de carne e leite. Temos as características agronômicas, né? Que tem a exigência nutricional, a capacidade rebrota e a estrutura foliar. Quais são essas exigências nutricionais? O que elas requerem? Elas requerem solos férteis, né, para atingir seu potencial produtivo máximo. E a capacidade de rebrota, ela é uma excelente recuperação pós-corte, desde que o meristema apical ele seja preservado. E a estrutura foliar? Ela tem uma proporção de folhas em comparação com outras variedades de panicum. A importância do capim-mambaça na pecuária brasileira é ter a alta produtividade, a qualidade nutricional, uma boa adaptabilidade, né? Então, essa alta produtividade, o capim-mambaça, ele é conhecido por sua capacidade de produzir grandes quantidades de biomassa, né? Tornando uma excelente opção forrageira e para a criação de gado. A qualidade nutricional, ela tem ela tem uma espécie de gramínea que possui um alto teor de proteína e de fibras, né? Atendendo às necessidades nutricionais do rebanho. E a adaptabilidade, o capim-mambaça, ele é adaptado em uma ampla variedade de climas e também de tipos de solo, tornando uma escolha versátil para os pecuaristas brasileiros. A versatilidade de uso, né? Temos o pastoreio, a fenação é o e a excelente silagem. para o sistema de O pastejo pastoreio ele tem um rotacionado, excelente para o sistema de proporcionando pastejo alta qualidade rotacionado, né? alta E também qualidade ele proporciona nutricional. uma alta E qualidade a nutricional fenação, ela produz no o pasto. feno de alta qualidade A fenação, ela produz o feno quando é de cortado alta qualidade quando é quando cortado, né, no ponto é ideal. cortado no ponto ideal. Já a E a silagem, silagem ela pode pode ser ensilada oferecendo uma ensilado, alternativa de oferecendo uma conservação de forragem. alternativa para a conservação A de forragem. versatilidade de uso. E quais as características do solo ideal para o capim-mambaça? Temos aqui a boa drenagem, a textura arenosa e argilosa, o pH levemente ácido, né? Essa boa drenagem, ela prefere aqueles solos com boa capacidade, né? Evitando o acúmulo de água e de formação de alagamentos. Essa textura arenosa e argilosa são aqueles solos que têm a textura
variando de arenosa a argilosa, onde são proporcionado uma boa estrutura de areação beneficiando aquele desenvolvimento do capim, né? E o pH levemente ácido é aquele que desenvolve melhor em solos que tem um pH entre 5,5 e 6,5, sendo necessária a correção em caso de acidez excessiva. A calagem e a adubação. Temos a análise do solo, né? A calagem, a adubação de NPK e os micronutrientes, né? Essa análise de solo, ela é fundamental para determinar necessidades específicas de correção e também de adubação. A calagem, ela tem como a aplicação de calcário, né, para a correção da acidez e do fornecimento de cálcio e também o magnésio. Já a adubação de NPK tem o fornecimento balanceado pelo nitrogênio, pelo fósforo, pelo potássio e conforme as exigências da cultura, né? Os micronutrientes são a suplementação em que tem elementos como o zinco, o boro e o cobre, né? Esses elementos eles são para otimizar o desenvolvimento, né? Bem, a adubação que é recomendada para o capim-mombaça, ela acontece durante o plantio, né? Que é quando deve aplicar o NPK de acordo com a análise do solo, e isso vai fornecer os nutrientes essenciais para o estabelecimento do capim. E também a adubação de cobertura, né? Que ela realiza adubações nitrogenadas periódicas para manter a produtividade e o vigor do capim. E também tem que manter um monitoramento constante, realizar análises regularmente para ajustar a adubação e atender às necessidades nutricionais da cultura, né? Que no caso é a mombaça. Dando continuidade ao que a minha colega falou, o capim-mombaça ele tem a adaptação climática muito tolerante à seca, né? Ele tem resistência média a períodos de estiagens, mantendo a produtividade razoável. Também ele tem resistência a frio, ele suporta temperaturas mais baixas, porém com uma redução no crescimento. A drenagem no solo, né? Tem uma tolerância moderada a solos mal drenados. Ele prefere áreas bem drenadas. Então, o capim-mombaça ele tem essa boa adaptação climática. Recebemos essa análise de solo, né, da cultura de capim-mombaça. Percebemos que o alumínio ele está 0,3, o pH 5,3 e a saturação de bases está em 19. O solo em si ele é um solo de textura média, porém, quando o alumínio ele está próximo de zero, isso é ruim para a planta. Por quê? Porque isso quer dizer que o solo ele está ácido. E o pH é o melhor pH para o solo, ele deve estar entre 6 e 6,5. Porém, algumas plantas, elas ainda toleram 5,5.
até 5,5 ainda está bom. E quando tudo isso, como nesse solo identificamos que está o alumínio baixo, o fósforo baixo, potássio baixo, pH, saturação por base, isso significa que esse solo ele está necessitando de calagem. No próximo vídeo, vou explicar como foi que fizemos o cálculo para saber quanto de calcário esse solo necessita. Para saber o quanto de calcário esse solo necessita, utilizamos essa equação. E chegamos ao resultado de que este solo ele vai precisar de 1,76 toneladas de calcário para corrigir a acidez do solo. Analisando a tabela do produtor, percebemos que o fósforo também está muito baixo, está abaixo de 10. Então, ele está precisando de uma correção. O que fazer, então? Fizemos o cálculo e concluímos, chegamos ao resultado de que este solo ele vai precisar de 125 kg de superfosfato triplo para a adubação deste solo. Fizemos a equação que você está vendo para saber quanto será necessário utilizar de cloreto de potássio para este solo. E chegamos à conclusão que este solo ele vai precisar de 33,33 quilos de cloreto de potássio por hectare. Para saber quanto de ureia esse produtor tem que usar no solo, foi preciso fazer esse cálculo, onde podemos explicar que ele precisará usar 133,22 kg de ureia no intervalo de 30 dias. Depois com 30 dias, ele deve aplicar o restante dessa ureia, que é de 89 quilos. Então, fizemos um orçamento de compras de insumos, né, para esse produtor, onde o calcário está em média, a tonelada custa R$350. A saca de 40 quilos ela vai custar R$80. A ureia, a saca de 50 quilos, ela está custando hoje no mercado R$190. O cloreto de potássio também está custando R$190. E o superfosfato triplo também está custando no mercado R$235. E o total de gastos que esse produtor vai ter de insumos, que ele vai ter que comprar 1,76 tonelada. Como ele não vai conseguir comprar assim, ele vai ter que comprar 2 toneladas, o que vai equivaler a R$700. De SPT, ele vai precisar de 3 sacas de 50 quilos, o que vai custar a R$705. Ele vai precisar também de uma saca de cloreto de potássio, custando a R$190. E a ureia, onde ele vai precisar de 5 sacas de 50 quilos, que ele vai gastar R$950 com a ureia. E ainda tem a hora trabalhada do trator, que é aproximadamente R$350. A mão de obra também do zootecnista, que em média a diária vai variar de R$300 a R$800, dependendo de cada zootecnista.
No total todo, esse produtor ele vai gastar aproximadamente R$ 3.195 para fazer a correção desse solo, tanto de calagem quanto adubação. Então, a análise do solo, ela é fundamental para o cultivo bem-sucedido do capim-mombaça. E seguir as recomendações corretas de adubação e de manejo, os pecuaristas eles podem aumentar a sua produtividade e a qualidade dessa forrageira. Isso vai contribuir para a sustentabilidade brasileira e também para o bem-estar do animal.